Livro de Mateus, no capítulo 5, vamos expor as palavras de Cristo que estão nos versículos 33 a 37. Mateus, capítulo 5, dos versículos 33 a 37. Convido você a abrir a sua Bíblia, esse texto, nessa manhã, e vamos observar o que a palavra do nosso Deus diz, as palavras de Cristo que nos ensinam para a vida eterna. Os irmãos encontraram? Mateus 5, de 33 a 37. A palavra do nosso Deus diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Vamos buscar o nosso Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós estamos reunidos, Pai, nessa manhã de domingo, teu dia, para também aprender a tua palavra, Deus. Assim como essa chuva, ó Pai, que cai e que rega a terra neste momento, que a tua palavra, Pai, seja derramada como verdadeiro chuva, como verdadeiro dilúvio em nossos corações, e que ela purifique as nossas mentes, ela purifique o nosso proceder, o nosso pensar e o nosso agir. Que o mal seja extinto de nossos corações. E que a tua palavra, Pai, faça florescer as virtudes do teu Santo Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos a santa iluminação da tua palavra, confiados que é o Senhor que nos dá a verdadeira interpretação de cada coisa e que nos ajuda a pôr em prática as tuas palavras em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, confiados na tua graça e no teu amor. Amém. Meus queridos irmãos, é interessante como muitos de nós, na busca por viver em uma vida de santidade sincera, uma vida sincera diante de Deus, nós nos resguardamos de muitas práticas. Mas, principalmente, nós deixamos de consumir muitas coisas. Por exemplo, nesses dias, muita gente se reúne para comemorar o carnaval com muitas prostituições, lascívias, bebedices. E aquele que é realmente transformado pelo Espírito de Deus, ele busca abdicar dessas coisas. Não porque o povo de Deus não festeja, pelo contrário, o povo de Deus festeja, é um povo alegre, mas porque existem lugares que não cabem mais a nós. A nossa festa agora é em santidade, é em justiça. Não mais na busca das coisas profanas, nem do alimento para a carne do pecado que habita em nós. Então, normalmente, após a conversão, nós somos impactados em nossos corações por um desejo profundo. Aquele que de fato é convertido, ele tem um desejo profundo de largar as práticas que são contrárias à palavra de Deus. E muitas dessas práticas se encontram no âmbito cultural em que vivemos. De modo que nós que vivemos no Brasil temos práticas próprias do Brasil que deixamos de fazer ou deveríamos deixar de fazer, já quem mora do outro lado do mundo que se converte
têm práticas próprias que eles não julgam mais serem práticas cristãs e eles deixam de fazer pelo impacto que Cristo traz em nossos corações. Porque nós reconhecemos que a verdadeira alegria procede dele. Nós deixamos de consumir determinados tipos de músicas com letras que, obviamente, são contrárias à pureza cristã. Não é que o crente não pode ouvir música, mas aquelas que são contrárias à santidade que Deus nos ensina. Nós devemos abdicar, obviamente. Deixamos de consumir determinados programas de televisão, séries dos streamings, por conterem indecências que não cabem a nós, que talvez outrora assistíamos e achávamos aquilo normal. Hoje isso causa profundo incômodo, porque vemos que desonra, desagrada a santidade do nosso Deus. Nós nos abstemos muitas vezes de algumas amizades que mais desejam nos afastar dos caminhos de Deus do que nos aproximar. Não nos vemos mais em determinados tipos de festa que realmente não competem a pessoas regeneradas. E assim nós fugimos das sensualidades mundanas, das lascívias, das prostituições, das bebedices, das glutonarias, das dissoluções da carne, das contendas, das inimizades, de todas aquelas obras da carne que Paulo bem escreve no livro de Gálatas. É extremamente importante, meu irmão, que o verdadeiro cristão, ele se aparte sim de muitas dessas coisas. É comum que na conversão passemos por uma espécie de detox espiritual e prático, no qual a gente larga, às vezes a gente larga coisa até que não era tão necessário, mas é importante que isso aconteça. Para que a gente possa finalmente desfrutar da real alegria da salvação, da pureza que o Senhor Jesus Cristo nos oferece em sua palavra, com a sua santa conduta. Diferente do homem natural, que não pode participar desta alegria, porque o seu coração é inclinado para as coisas da carne. Contudo, nós devemos observar ainda, mesmo que relutantemente, que é mais fácil a gente se abster dos oferecimentos do pecado quando eles ocorrem fora de nós, do que quando eles ocorrem em nossos corações. E alguns de nós podem até pensar que alcançou um nível de santidade elevada porque deixou de fazer determinadas práticas externas, exteriores. E obviamente é importante que deixemos. Mas o que temos aprendido na palavra de Deus, mesmo sabendo que é importante que a gente deixe determinadas práticas, é que a pureza verdadeira, ela não é simplesmente expressa com nossas ações exteriores. A pureza verdadeira, ela não está nisso aí. Também faz parte, mas essa não é a essência. Mas a pureza verdadeira encontra-se principalmente naquilo que aquece os nossos corações. Por exemplo, eu poderia lhe perguntar nessa manhã de domingo, no qual o salmista outrora disse que se alegrou porque veio à casa do Senhor adorá-lo. E eu pergunto, você está realmente feliz de vir aqui e saber que o Deus Todo-Poderoso está presente? Que aquele que tem o melhor para nós em todos os seus conselhos e caminhos, ele está aqui, movendo em nossos corações a verdadeira santidade, o verdadeiro desejo pelas coisas sagradas? Você consegue se alegrar nisso? Você vem para o culto, você ansia o dia do culto. Olha, eu estou ansioso porque domingo é o dia do Senhor, é o dia que eu encontro os meus irmãos, é o dia que nós nos confraternizamos espiritualmente. Porque a verdadeira pureza dos nossos corações, ela faz com que a gente tenha anseio por coisas boas, virtuosas e agradáveis a Deus. Então, quando nós, às vezes, pensamos que atingimos um nível alto de santidade, porque largamos as coisas exteriores, a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração deve estar inclinado para as coisas de Deus. Não só aquilo que os homens veem, mas aquilo que nós almejamos, aquilo que é fomentado no mais íntimo desejo de nossas mentes. De modo, meu irmão,
que há uma grande verdade na palavra de Deus expressa para nós. De modo que se o seu coração estiver imerso em pecados, mesmo que exteriormente ninguém veja, se seu coração estiver imerso em pecados, você pode até não participar dessas coisas visíveis que os homens olham e julgam, porque de fato algumas delas são escandalosas. Mas a verdade é que se seu coração estiver imerso em pecado, dificilmente você vai conseguir refrear a sua língua. Porque como bem disse o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 12:34, porque a boca fala aquilo de que o seu coração está cheio. A língua do homem é como uma válvula de escape. É como um cano de escape do coração. Sendo assim, ela serve para nós como um excelente termômetro de como andam as chamas que aquecem-nos por dentro. Quer ver o que aquece o coração do homem por dentro? Observe o seu falar. Observe aquilo que ele põe nas rodas de conversa. Aquilo que sempre sai de sua boca. E você vai ver as prioridades e os anseios mais profundos do coração daquele homem. Conversas indecentes entre amigos. Conversas indecentes entre os colegas de trabalho. Isso aponta para um coração cheio de adultérios, de impurezas sexuais, de pensamentos pecaminosos. Uma boca com palavras raivosas e maledicentes, que é ódio o tempo todo, aponta para um coração que tem o desejo de sufocar o outro, o próximo, com a mais forte ira. Assim como vários juramentos, pessoas que fazem e juram o tempo todo, eu prometo, é assim, eu juro, confia em mim. Esses juramentos desnecessários apontam para um coração falso e enganoso. Irmãos, a nossa boca é como um escapamento do coração. Daquilo que em seu íntimo você mais alimenta, muitas vezes você não consegue refrear a língua. E você despeja aquilo que está no seu coração. Não é sem motivos que a Bíblia ela está repleta de ensinamentos acerca dos perigos e da potência que a língua do homem possui. A ponto de Tiago escrever em sua carta, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: se alguém não tropeça no falar, olha o que Tiago diz, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Essa deve ser a nossa meta. Sermos perfeitos no falar. Devemos nos abster sim das coisas visualmente impuras, mas também devemos nos abster daquelas impurezas que ninguém pode ver. Aquelas que estão em nossos corações. Aquelas que as pessoas só verão se nós imprudentemente despejarmos com a língua, com o nosso escapamento. Mas se a língua fala aquilo do qual o coração está cheio, qual deve ser então a melhor forma de prevenir o dano dessa arma poderosa? De uma boca que profere iniquidades. Qual deve ser então a melhor forma de remediar, de curar essa chaga? Se a boca fala aquilo do qual o coração está cheio, a melhor forma de que refreemos a nossa língua é que purificando os nossos corações. A Escritura nos diz, palavras de Jesus, o nosso mestre, nesse mesmo capítulo, que bem-aventurados, felizes são os limpos de coração. E se você é limpo de coração, tendência que sua boca, sua língua, expresse as virtudes puras que vêm do alto. Não é fácil, na verdade não é fácil achar alguém que discorde que a língua do homem é uma arma poderosa. Isso parece um consenso comum entre crentes e descrentes. Os homens sabem do perigo de uma língua sem freios. Mas infelizmente muitos fecham os olhos para a verdade de que a língua é também uma arma autodestrutiva.
Não são poucas as variedades de pecados que a língua de um coração impuro pode cometer. Não são poucos os pecados. Não é sem motivos, não é à toa que o nosso mestre, o Senhor Jesus, em seu Sermão do Monte, esse que ele está proferindo, ele usa o tema dos juramentos para ensinar mais uma vez qual o verdadeiro princípio da lei. Como devemos entender a lei de Deus? Qual é o espírito da lei? Quais são as boas instruções que a lei de Deus trazem para nós? Como devemos proceder nessa área da vida? A área da comunicação. Como devemos proceder de modo santo e digno do Evangelho? Bem, em primeiro lugar, temos aqui, nas palavras de Jesus, o ensino dos antigos para os juramentos. O que é que os antigos diziam para os juramentos? Vamos ver. Nós já temos observado há semanas como o Senhor Jesus tem uma fórmula para ensinar aos seus ouvintes, para ensinar os ouvintes do Sermão da Montanha, e também a nós, obviamente, que pregamos a sua palavra, sobre as verdades da lei de Deus. O Senhor Jesus tem uma fórmula. Ele já está usando essa fórmula há um tempo. Essa é a quarta ilustração agora que nós estamos vendo, que Jesus aplica essa fórmula. E a fórmula é bem simples. Jesus dizia como era o ensino dos mestres judeus acerca da lei que foi dada a Deus, ou dada por Deus a Moisés. Jesus ensina como é o ensino dos judeus, dos mestres. E no final, depois ele diz, agora eu explico a vocês, o meu ensino é esse. E por que ele pode fazer isso? Dar o ensino verdadeiro? A resposta é simples. Porque ele é Deus e ele é o próprio legislador. Portanto, ele sabe o verdadeiro significado do ensino. No versículo 33, com essa mesma fórmula, desse mesmo modo, Jesus expõe agora o ensino que os fariseus sustentavam diante do povo. O que era que os fariseus diziam? Nesse trecho específico, é fácil ver que Jesus, ele, quando fala sobre os ensinos dos antigos, ele não está se referindo à lei mosaica, mas à interpretação que os fariseus davam da lei mosaica. E nesse texto específico é fácil ver isso, porque a forma como Jesus fala sobre o ensino dos escribas não está em lugar nenhum do Antigo Testamento, mas era um ensino corrente deles. Observe comigo. Jesus diz no versículo 33 do nosso texto. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos? Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Essa é a mensagem de Cristo. Jesus está lembrando ao povo, publicamente agora, qual era o ensino dos fariseus. O que os fariseus diziam? Eles diziam, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente aquilo, para o Senhor, aquilo que você jurou. E, obviamente, se Jesus estivesse dizendo uma coisa que os fariseus não tinham dito, alguém na multidão levantaria e dizia, epa, não foi isso que os fariseus ensinaram, não. Mas nós não vemos isso. Significa que Jesus está expressando fielmente para aquele povo o ensino dos fariseus, o que eles falavam. E o povo está ouvindo. Evidentemente, aquelas pessoas que estavam naquela multidão haviam aprendido desse jeito dos fariseus. E o interessante é que talvez nós, se a gente pegar esse versículo 33, se a gente pegar essa passagem sobre como era o ensino dos antigos, a gente passa a se perguntar, sim, mas cadê o erro? Me parece que está tudo ajustado. Me parece que está tudo coerente com a palavra de Deus. Se a gente pensar bem, eles estão dizendo aqui que Cristo está dizendo que os fariseus ensinavam que não podia fazer juramento falso. Está correto. A gente não deve jurar falsamente. Depois diziam para cumprir rigorosamente o que foi prometido. Está certo, se você prometeu, cumpra rigorosamente. E mais, que devíamos levar Deus em conta no juramento. Está certo também. Devemos levar Deus em conta. Realmente, irmãos, o legalismo é uma praga muito difícil de discernir. Às vezes é muito difícil de a gente achar o erro. Por isso que tantas igrejas são invadidas por legalismo.
Porque parecem que estão muito bem embasadas nas Escrituras. Parece que faz total sentido. Por isso, nós devemos ler a lei com atenção, com muita atenção. Mas nunca devemos esquecer do legislador da lei, daquele que criou a lei para que a gente possa interpretar a lei. Nós não podemos interpretar a lei fora do Deus Santo, poderoso e misericordioso. Senão, não faz sentido. A lei, ela espelha a santidade de Deus. Nós jamais podemos esquecer disso. Em primeiro lugar, o ensino dado pelos fariseus, ele não se encontra em nenhum lugar das Escrituras. Na verdade, o que eles fizeram foi um recorte. Eles pegaram um pouquinho de um versículo, de um ensino, um pouquinho de outro, e chegaram a essa conclusão. Que, olhando externamente apenas, sem conhecer a prática deles, é uma conclusão possível, verdadeira da lei. Eles pegam um recorte que está lá em Levítico 19:12, que diz: não façam juramentos falsos pelo meu nome. Isso é como se fosse Deus falando. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então Deus ensina. Se vocês jurarem falsamente pelo meu nome, vocês vão estar profanando o meu nome. E eu sou o Senhor. Essa expressão, eu sou o Senhor, você vê se repetir no Antigo Testamento muito. Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito com mão poderosa. Eu sou o Senhor. Eu sou o que sou. De modo que é muito grave tomar o nome de Deus em vão para um julgamento. Isso é fato, isso é óbvio. Mas eles não pegam só esse texto, eles vão lá em Números 30, versículo 2, e diz assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, ou seja, um voto ou um juramento para deixar de fazer alguma coisa, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Então, eles fazem um recorte desses textos e chegam a essa conclusão. Nessas passagens, nós podemos e devemos observar a seriedade com a qual o nosso Deus trata os votos e os juramentos. Não devemos profanar o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Aquele nome que os homens não tinham nem acesso. Moisés perguntou a Deus: e quando me perguntarem quem é o Senhor, o que é que eu digo? Você vai dizer para eles: eu sou, me enviou. Eu sou o que sou. Há uma questão que nós devemos levar muito em conta ao pensar sobre os juramentos, ao entender o que Cristo quer dizer com essa mensagem. Por quê? Porque a lei expressa pontos acerca do juramento. Porque a lei trata de juramentos. Porque a lei cria esses pontos para balizar os juramentos e os votos. Por quê? A pergunta está no porquê isso acontece. Assim como nós aprendemos outrora, semana passada, que o divórcio, ele não expressava a santidade de Deus, ele não expressava a vontade primária de Deus, porque Deus fez homem e mulher para casarem e se unirem até a morte. Mas o divórcio, ele expressava a dureza do coração do homem por causa da queda no pecado. Isso trouxe contaminação, impureza sexual, várias dificuldades ao casamento. E Deus institui o divórcio de forma muito específica, com condições bem específicas e claras, para que ninguém fizesse isso de qualquer jeito. Então Deus regulamenta o divórcio por causa da dureza do coração do homem e do pecado. De igual modo, a lei acerca dos juramentos foi entregue para pôr ordem a um caos já instaurado. Existia um caos. Que caos é esse? A queda no pecado, ela trouxe verdadeira corrupção ao homem. E nós adquirimos um traço terrível, um traço que é característico do diabo. Esse traço é uma mentira. Essa, por sinal, é a única criação diabólica. O próprio Cristo fala em João 8:44, na parte C do versículo, ao se referir ao diabo, ele diz: quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse traço diabólico foi inserido em nós na queda. Esse traço do pecado corrompeu os nossos corações. Então, por que a lei dos juramentos foram instituídas solenemente e rigorosamente por Deus na lei? Por causa da multiplicação do pecado e da mentira. Havia, e infelizmente ainda hoje, há um caos instaurado na humanidade. E esse caos é consequência da queda perniciosa no pecado. A gente não sabe em quem confiar. De modo que os juramentos solenes, eles serviam como um juiz, para que aquele que mentisse tornasse duplamente culpado diante de Deus. Como assim duplamente culpado? Primeiro porque feriu o mandamento, que está lá em Êxodo 20, 16, um dos 10 mandamentos que diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, não minta. E segundo, porque feriu outro mandamento também, que está em Êxodo 20, versículo 7, que diz: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E agora, quando alguém fazia o juramento diante de outro homem, esse juramento, essa solenidade significava que eu estou dizendo assim: olha, eu estou tomando Deus por testemunha do que o que eu estou falando é verdade. Vocês sabem a seriedade do que é dizer Deus é sua testemunha? De modo que está muito claro que o Senhor não o terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Se tomando apenas em vão, o Senhor não tem por inocente. E tomando ele como uma testemunha falsa, como aquele que é a própria verdade, para testemunhar da sua mentira. O que é que você acha que o Senhor pensa disso? Então, esse é o motivo da concessão para os juramentos, para os votos na lei de Deus. Para que o homem seja culpado diante de todos, diante do próprio Deus, por tomar o seu santo nome em vão e mentir, se ele não cumprir os seus juramentos. Então, onde se encontram os erros dos fariseus? Eles haviam feito um recorte na lei de Deus, mas haviam esquecido o primordial. O primordial era o coração. Porque tantos juramentos eram necessários? Assim como eles achavam que Moisés tinha ordenado que se divorciasse, aí eles divorciavam o tempo todo, eles começaram a fazer juramentos como se fosse uma coisa banal. Jurava todo dia por todo e qualquer motivo. A pergunta é: por que tantos juramentos eram necessários? E a resposta é simples: porque o povo de Deus tinha se tornado mundano. Tinha se tornado mundano ao extremo, a ponto de a mentira também ser uma coisa comum. E como a mentira era uma coisa comum, eles juravam. E juravam o tempo todo que o engano estava em suas bocas. Tantos juramentos não refletiam santidade e bondade e desejo de fazer o que é certo. Refletiam a necessidade deles terem que jurar porque eram mentirosos. Porque não havia mais confiança. Assim como a verdade estava escassa naqueles tempos, a confiança dos homens também tinha desaparecido. Mas será que essa situação é diferente hoje? Será que a gente está vivendo um período diferente? Ou continuamos com as mesmas falhas mundanas, mentiras e desconfianças? Deus, ele não institui juramentos para serem banalizados, mas para que questões sérias sejam levadas em consideração com a máxima responsabilidade diante de Deus. Até porque ele já tinha instituído a lei de não dar falso testemunho, de não mentir. Nos versículos seguintes, Jesus, na sua fórmula, apresenta o seu ensino, o ensino verdadeiro do espírito da lei. O que é que a lei diz, então? Qual é o correto para se interpretar acerca da lei? Então, em segundo lugar, temos o verdadeiro ensino da lei. Vamos ver o que está escrito do versículo 34 ao versículo 36 desse texto. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum,
nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. O Senhor Jesus agora começa a trazer o verdadeiro ensino acerca dos juramentos. E, consequentemente, como nós devemos fazer o uso correto da língua que Deus nos deu. Ele faz algumas proibições que não deviam haver, que não deviam existir nos juramentos. Porque a gente leu o que estava escrito nos textos de juramento. E nada havia a falar sobre jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém. Mas por que Cristo faz isso? Por que Cristo ensina isso? Cristo faz essas proibições porque elas refletiam justamente a prática deturpada que os fariseus inseriram fora da lei. Eles diziam, olha, cumpra fielmente o que você prometeu a Deus. Mas eles inseriram elementos estranhos, a ponto de Cristo estar rebatendo agora. A gente sabe que os fariseus eram extremamente legalistas. E eles tinham formas de burlar a lei. Para eles, se o cara não estivesse adulterando fisicamente, ele não era adúltero. A mente dele podia ter a perversão sexual total. Mas se ele não estivesse fazendo nada fisicamente, estava tudo certo. Se ele não tivesse esganado, matado, apedrejado alguém, o cara nunca tinha matado ninguém. A mente dele cheia de ódio, de homicídio. Eles eram apenas exteriores, olhavam as práticas externas dos homens. O coração, então, nessas práticas exteriores que eles tanto acrescentavam regras e mais regras, fardos e mais fardos, eles mesmos arranjavam métodos, estratégias para burlar a lei de Deus. Então, para não quebrarem um dos mandamentos e dizer que não iam tomar o nome de Deus em vão, nesses juramentos duvidosos que eles faziam, eles usavam alguns artifícios para substituir o nome de Deus. Então não vamos falar que eu juro por Deus. Vamos falar, eu juro por Jerusalém, eu juro pelo templo, eu juro pelo céu, pela terra, eu juro pelos meus próprios cabelos. Por que eles faziam isso? Para fugir supostamente do pecado. Mas eles mentiam do mesmo jeito. Cometiam perjúrio do mesmo jeito. Juravam falsamente do mesmo jeito. Jesus rebate essa prática. Essa prática não tinha sido instituída por Deus em lugar nenhum. Pelo contrário, era uma clara deturpação daqueles princípios que eles diziam defender. O interessante é que Jesus condena essas práticas usando as escrituras. Alguém poderia até pensar, não, você está trazendo uma coisa da sua mente, porque os fariseus não podem trazer. Não, Jesus vai condenar a prática deles, o erro, a impiedade deles usando a própria escritura. Ele começa usando o que está em Isaías 66:1, que está escrito, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? O texto que Deus disse que Ele habita em tudo, que o céu, nos céus está o seu trono e que a terra Ele bota os seus pés. E o homem não tem uma casa, não pode fazer nada que contenha Deus. Bem claro o texto. Então Jesus usa esse texto para dizer, como vocês estão jurando pelo céu? O céu é o trono de Deus. Então se você jura pelo céu, você está jurando por aquele que está no trono. Já em Salmos 48:2 está escrito, alto e belo, a alegria de toda a terra é o monte Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Para quem não sabe, o monte Sião era onde ficava Jerusalém. E agora Jesus diz, no versículo 35, não jure nem pelo céu nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E quando ele usa esse grande rei, é com R maiúsculo, se referindo a Deus. Então, você jurar para Jerusalém, você está jurando por Deus do mesmo jeito. Eles queriam fazer alusões a Deus em seus juramentos, mas sem usar o nome de Deus. E por fazer isso, eles julgavam que não estavam pecando contra o Senhor. Mas Cristo já tinha deixado bem claro
que o Senhor vê muito mais do que a aparência, ele vê o coração, ele vê as intenções. Então, ao jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, eles estavam jurando por Deus, que é Senhor de tudo isso. E jurando falsamente. No capítulo 23 de Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele retorna a esse tema, quando ele vai proferir os ais contra os fariseus, e ele expõe publicamente a hipocrisia daqueles fariseus. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 16. Vamos atentamente ver o que Cristo fala sobre os juramentos e como ele denuncia o pecado daqueles homens. Mateus 23, versículo 16, está escrito: Ai de vocês, guias de cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é o mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Observe, meus irmãos, o nível de hipocrisia, o nível de impureza no coração daqueles homens. Eles se preocupavam apenas com a aparência externa dos seus atos. Que nós, meus irmãos, pela graça que o Senhor Deus derramou em nossos corações, que a gente não seja assim. Que os nossos empreendimentos não sejam vãos e perdidos dessa forma. Que a nossa vida e a nossa língua não seja uma expressão da impiedade que nós conhecemos muito bem aqui na nossa região por jeitinho brasileiro. Mas que a nossa boca expresse a verdadeira pureza do coração que foi transformado pelo Senhor, do coração que foi regenerado, purificado pelo Espírito Santo. Olha, o que aqueles homens dizem? Se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Ou seja, eles arrumavam um jeito de dizer, você não precisa cumprir esse juramento não, tá tudo certo. É mentira do mesmo jeito. Mas eles tinham essa prática ímpia. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, porque é mais valioso na cabeça deles, fica obrigado pelo que jurou. Olha como eles faziam distinções perversas para mentir, para jurar falsamente diante dos homens. Jesus ridiculariza esse ensino, porque é ridículo. Seus tolos e cegos. Qual é o mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Cristo diz mais, versículo 18. E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Olha como eles tinham vários estratagemas, várias técnicas ímpias para tentar burlar, achando eles que burlavam a lei de Deus, que não pecavam por causa disso. Ou seja, para aqueles homens, tinham juramentos que eram válidos e outros que não necessitavam de cumprimento. Me diga se essa não é a mesma noção ridícula que aprendemos ainda jovens, quando crianças, que muitas vezes ensinamos aos nossos filhos, e que se você jura falar alguma coisa com o dedinho cruzado assim, você está desobrigado de cumprir. É uma mentira limpa, válida. Era isso que eles faziam. O que Cristo diz para eles no versículo 19 é: cegos. Qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Verdadeiramente cego para as verdades divinas é o homem que procede assim, fazendo da sua língua um poço de iniquidade, fazendo da sua língua um candeeiro que acende, que esquenta as chamas do inferno. Versículo 20, Jesus diz: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. O que Cristo está dizendo é: não adianta você querer dividir as coisas. Se você jurou, você tem que cumprir. Porque senão você comete pecado gravíssimo do mesmo jeito. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem é que habita? Quem é que habitava
Deus. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Essa é a seriedade e o rigor da lei. É muito mais que exterior. É muito mais que palavras vazias escritas em um livro. A lei de Deus, ela é justa e ela é viva. Que não usemos desses artifícios pecaminosos em nossas vidas, mas tenhamos um coração puro diante de Deus. Observe a exortação que o Senhor Jesus faz para aqueles fariseus no versículo seguinte. E para todos os que seguem os seus passos hipócritas, os seus ensinos falsos. O que Cristo diz é: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, eles se preocupavam com coisas pequenas. Eles davam um dízimo da hortelã, de coisas poucas, do endro e do cominho, para dizer: a gente dá o dízimo de tudo. Mas eles desprezavam os pontos principais da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O que Cristo diz é para você deixar de dar o dízimo? Ainda estava instituído o dízimo nessa época. É para você deixar de fazer isso? Não. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, eles se apegavam a coisas pequenas e o que realmente importava, santidade, pureza de coração, eles não estavam nem aí. O que Jesus diz no versículo 24 é: guias cegos. Não mais guia de cegos, mas guias cegos. Vocês são cegos. Coam um mosquito, ou seja, botam um mosquito no coedor, mas engolem um camelo. Voltando, meus irmãos, para o Sermão da Montanha, no versículo 36, o Senhor Jesus Cristo diz: não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. A mensagem é que não devemos fazer juramentos por coisas que não estão ao nosso alcance. Você não tem domínio sobre os próprios cabelos, a ponto de ordenar e eles mudarem de cor. Que dirá se você vai fazer juramentos por coisas que vocês não estão dispostos a cumprir fielmente. O juramento é um ato solene, instituído por Deus. A gente não deve incorrer em pecado. Você não peca apenas quando você comete o perjúrio, que é jurar falsamente, mas também quando você banaliza essa concessão divina. Assim como os homens banalizaram o adultério, assim como tudo isso estava banalizado nos dias de Cristo. O que Jesus está dizendo é que não há pecado em jurar, mas o juramento é algo solene, deve ser feito com máxima seriedade. Quando uma coisa é muito importante, a Escritura mesmo nos apresenta vários juramentos. Abraão, que é o pai da fé, amigo de Deus, ele fez o seu servo jurar que acharia uma esposa para Isaac entre os seus parentes distantes. E o seu servo cumpriu fielmente. E chamou Rebeca e achou Rebeca para Isaac. Jacó, Israel, fez o seu filho José jurar que sepultaria ele quando morresse junto aos seus pais e não no Egito, como está lá em Gênesis 47, de 29 a 31. Temos outros juramentos solenes na Escritura. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não está falando que há pecado em jurar, mas está falando da seriedade de tal ato, de tomar Deus como testemunha. Esse é o ensino de Jesus. O próprio Cristo que esteve sob juramento quando estava sendo julgado pelos romanos. Ele esteve sob juramento. E mais, em Hebreus, eu peço que você abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Está escrito:
Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Definitivamente, meus irmãos, o Senhor Jesus não está dizendo que os juramentos e os votos são em si mesmos pecaminosos. A própria Escritura nos dá o relato que Deus jurou por si mesmo para nosso primeiro pai, Abraão, pai da fé, na qual nós somos abençoados por tal promessa, a promessa da redenção no seu descendente. Abraão ouviu o juramento de Deus. E a verdade é que o juramento ele põe fim a toda contenda, toda discussão. Mas ele não deve ser feito de qualquer modo. Jesus agora ele encerra mais esse tópico, mais essa ilustração, nos ensinando o princípio positivo da lei. Aquilo que deve ser o procedimento, a praxis de todo cristão que é verdadeiramente regenerado. Cristo diz, versículo 37, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Aqui, meus irmãos, é o resumo de como deve ser o nosso proceder no falar. Sem arrudeio, sem mentiras, com firmeza, com certeza, com clareza. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Se os cristãos verdadeiramente seguissem esse princípio, a Igreja de Deus hoje era vista de forma muito diferente pelos mundanos. Muito diferente. Hoje os crentes perderam prestígio, perderam a imagem de povo honesto, de povo verdadeiro. Que essa não seja a nossa característica. Que o mundanismo, o humanismo não invada mais a Igreja de Deus. Que a nossa firmeza no falar reflita a verdadeira pureza em nossos corações. A verdadeira obra do Espírito Santo de Deus. Você que foi alvo da regeneração do Espírito de Deus. Você que se diz morada de Deus, não entristeça o Espírito que habita em você. Com o seu mau proceder, com a sua língua pecaminosa, mas seja puro no proceder e puro no falar. Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Nada há de mais parecido com o espírito mundano que a mentira, pois ela é obra do diabo e própria de seus filhos. Lembremos como Cristo viveu perfeitamente, como Ele nos ensinou e como Ele morreu para pagar as nossas transgressões, como Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, como Ele derramou seu precioso sangue para nos purificar. Não deixe que a sua língua, a sua boca profane o sacrifício de Cristo. Com mentiras, com iniquidades, com impureza. Mas viva para a glória dele. Pois as suas palavras e promessas para nós são sempre o sim e o amém. E ele as cumpre fielmente. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Vamos cantar mais um cântico. Convido você a se colocar de pé.